Voltamos ao livro de Gênesis, agora o capítulo 12, vamos até o capítulo 15. Se você observar, 35% mais ou menos da Bíblia é ela dando doutrinas, leis, direções. O restante são histórias, porque a Bíblia é feita de histórias. Se você observar, o Senhor Jesus, ele contava histórias, né? Parábolas, que exemplificava o dia a dia da pessoa para que ela pudesse raciocinar. Então, o exemplo da Bíblia é para que nós possamos tirar de exemplo as histórias e venhamos refletir sobre a nossa vida. Então, vamos tirar uma grande história aqui, uma grande lição para a nossa vida que vem através da vida de Abrão, né? Começa por Abrão e ele vai ser chamado mais tarde de Abraão. Vamos pedir a direção do Espírito Santo. Meu Deus e Pai, nós vamos entrar agora nessa parte que fala a respeito do teu servo Abraão. Que o Senhor tire aqui, que o Senhor venha nos iluminar e nos mostrar coisas preciosas para a nossa vida espiritual e que possamos ter e imitar essa fé que Abraão teve. Em nome de Jesus. Amém. No versículo 1 diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O comentário do bispo diz: sai-te da tua terra. Enquanto Abraão estivesse preso à terra, aos costumes, às crenças, aos amigos, aos familiares e às comodidades do lugar, Deus não poderia fazer dele uma grande nação. Permanecer ali certamente colocaria em risco a crença dele no único Deus, pois seus conhecidos tentariam lançar dúvida para que ele desistisse da fé. Naquele lugar, Abrão não conseguiria vislumbrar algo melhor do que a própria terra que herdaria do seu pai. Afinal, ele morava em Ur dos Caldeus, uma cidade cosmopolita que tinha tudo de mais moderno na época. Além da vida de Abrão e Sarai estar estabelecida junto às pessoas que amavam, era extremamente incomum dividir o clã familiar, pois as famílias permaneciam unidas para garantir as posses e perpetuar o nome. No entanto, se tivesse desobedecido, ele não desfrutaria da intimidade do Todo-Poderoso, não teria como amigo e não teria o privilégio de dar origem a uma nação física, Israel e a uma nação espiritual, os descendentes dele na fé. Isso significa que quem não tem coragem para sacrificar e obedecer, como fez Abrão, perde a chance de ver a grandeza de Deus na própria vida. Então, a história de Abraão com Deus começa com o primeiro sacrifício, a saída dele daquele lugar. Da mesma forma conosco, não tem como eu querer ter uma vida com Deus, né, uma vida abençoada, uma vida abundante, se primeiro eu não abandonar a minha vida antiga, né? Se eu não abandonar velhas amizades que me fazem mal, abandonar costumes, tradições, religião, tudo que for preciso para seguir a esse Senhor Jesus, a esse Deus que por mim morreu na cruz. Então tudo começa com o sai também. A mesma palavra que Abraão ouviu, sai-te da tua terra. Nós também temos que sair da condição de vida que nós tínhamos. O 2, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então agora Deus está fazendo as promessas, né? Todas essas promessas e mais. No 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu acho isso aqui tão profundo, né? Porque ele fala, abençoarei os que te abençoarem. Quer dizer, quem tem Deus, quem me abençoar, por exemplo, eu tenho Deus na minha vida, eu me entreguei para Ele, Ele me selou com o Espírito Santo. Então, quem me abençoar vai ser abençoado. No entanto, se alguém me fizer mal, causar injustiça, me amaldiçoar, será amaldiçoado, mas não é nem por mim, é por causa daquilo que está em mim. Então, se você é de Deus, ai daqueles que te perseguirem, vão ter um problema sério com o próprio Deus. O comentário do bispo diz, a promessa do Altíssimo Abrão garantia bênção aos que o abençoassem
e maldição aos que o amaldiçoassem. Essa promessa se estende a toda a descendência dele, especialmente aos filhos da mesma fé. Assim, da mesma forma que o Todo-Poderoso se colocou como amigo de Abrão para honrá-lo e protegê-lo, ele honra e protege aqueles que são dele. Diante disso, fica o alerta para quem profere insultos ou prejudica alguém que pertence a Deus. Em vez de receber paz e vida próspera, terá o Senhor como adversário. Por isso, pense antes de falar contra alguém. Quem sabe esse alguém não é amigo de Deus. Fica uma boa dica, né? Uma boa dica mesmo. O 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. É preciso você lembrar que Ló é o sobrinho dele, filho de Harã também. E ele morreu prematuramente, não sabemos a causa, mas ele se apegou ao tio, né? Então ele foi seguir o tio. E o que me chama a atenção nesse versículo 4 é que partiu Abrão como o Senhor lhe ordenara. Então quer dizer, ele resolveu, ele tomou uma atitude. Assim a nossa vida espiritual, não adianta você saber da verdade sagrada se você não tomar uma atitude, né? O comentário do bispo diz: Abraão partiu como o Senhor ordenara. Eis o grande segredo de Abraão. Arriscou tudo o que tinha para obedecer. Isso é fé. Mas uma fé que, além de confessada, deve ser manifestada com atitudes. Abraão teve uma fé extraordinária e um coração disposto a obedecer em tudo, a ponto de Deus o separar para fazer com ele uma aliança. Abrão era de uma família rica e certamente seria o substituto do pai. Por isso, aos olhos humanos, fazer o que ele fez foi uma grande loucura, mas essa é a verdadeira fé. 1 Coríntios 1,18. E seguindo no 5. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor e lhe aparecera. Então, Deus aparecia realmente para o ser humano em sonhos, em visões, né? Deus falava. Hoje, você talvez diga assim: Deus não faz o mesmo? Não. Hoje nós temos a própria Bíblia. Você faz ideia, tem noção do quão difícil seria, ou um caso até impossível, a Bíblia ser escrita? Porque há autores de diferentes épocas que eles nunca estiveram presentes no mesmo período. Cada um escreveu num tempo. Mas a Bíblia foi então junta, né? O Espírito Santo dirigiu para que a Bíblia viesse se juntar e hoje nós temos a palavra de Deus. Então, diante de tudo que está escrito, desde o Velho até o Novo, nós temos a palavra de Deus que pode nos conduzir em todas as áreas da nossa vida. Então Deus não vai aparecer mais para falar com ninguém. Já temos a palavra que fala. A própria palavra de Deus fala conosco. E aí ele diz no 8, e moveu-se dali para a montanha do lado oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Olha a importância do altar, né? O altar nos aproxima de Deus. Assim, quando Deus se manifestava a ele também manifestava a sua fé no altar, né? O fato dele sacrificar no altar é materializando a fé dele naquilo que ele ouviu. A sua crença, né, na verdade. No 9, depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Uma coisa aqui me chama bastante atenção, sempre que eu leio, falar assim: e desceu Abrão ao Egito. Ele desceu. A vida do cristão tem que ser de subir, né? De crescer, de crescimento. Ele desceu. O Egito, na Bíblia, ele representa o mundo, né? Ele representa
o que esse mundo faz. Então, nada do que o mundo pode nos oferecer nos satisfaz ou seja bom para nós. Só o que Deus tem. Aqui você não vê em nenhum momento Abraão consultando a Deus a respeito disso. Olha o comentário. Havia fome naquela terra. Ainda que sejamos obedientes a Deus, não deixaremos de ser desafiados por problemas e provações. Abrão, por exemplo, além de enfrentar a esterilidade da esposa e a separação da parentela, se deparou com a fome naquele lugar, o que o obrigou a descer ao Egito. O verdadeiro cristão precisa saber que as lutas são permitidas por Deus para que haja amadurecimento espiritual, desenvolvimento da fé. É no deserto que somos preparados para situações maiores e melhores. Quem não é provado não será aprovado. Então, não existe vida com Deus sem passar pelas lutas. Só lembrando, Jesus disse, no mundo passareis por aflições. Então, vamos ter bom ânimo. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é sua mulher? E matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. Quer dizer, havia um costume, de se matar o homem para ficar com a mulher, sendo ela muito bonita. Então, como Sara, ela tinha essa formosura, então eles combinaram isso. E, de fato, Abraão, na verdade, não estava mentindo, omitindo. Ela era irmã, sim, dele, filha de seu pai com um caso, um extraconjugal. Então, ela era irmã, por parte de pai, não por parte de mãe. Mas era mulher, então ele omitiu essa informação. Olha as consequências, No 15, viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Veja que a mesma coisa com Jó aconteceu aqui. Lembra? O problema de Jó, que tudo que ele temeu sobreveio. Quando Abrão estava para entrar no Egito, ele temeu que isso pudesse acontecer. E mesmo ele inventando uma história, veio acontecer. 16. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó Abrão e disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste a minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos teus homens a respeito dele, e acompanharam a ele e a sua mulher, e a tudo que tinha. Interessante é que tinha tudo para dar errado, Porque Abrão não consultou a Deus. Ele foi para aquela terra, temeu, aconteceu, e ele viu a mulher dele indo embora. Mas até o que tinha para dar errado dá certo quando nós temos Jesus. Aí, quando você vê, por exemplo, toma-se uma atitude e a pessoa pensa assim, olha, você está tomando essa atitude, você vai fazer isso, vai dar tudo errado. Mas você apresenta diante de Deus aquela situação. Não tem como dar errado. Por isso, antes de você viajar, por exemplo, apresenta a Deus a sua viagem, fala, Senhor, seja feita a tua vontade, eu quero viajar assim, 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 mas se for da tua vontade, vai dar certo. Se não for, o Senhor tira do meu caminho. Senhor, eu quero trabalhar naquela empresa, mas seja feita a tua vontade. Se não for da tua vontade, eu não vou trabalhar lá. Senhor, eu quero fazer isso assim, 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 mas seja feita a tua vontade. Se não for da tua vontade, tira de mim. Quer dizer, nós sempre apresentamos a Deus aquilo que nós queremos fazer, porque às vezes até o que era para dar errado, Deus vai fazer dar certo. Capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde, a princípio, estivera a sua tenda,
entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Então, ele voltou ao mesmo lugar onde Deus havia aparecido a ele da outra vez e que ele, então, apresentou a Deus um sacrifício. Então, ele voltou ao lugar certo, ao lugar de onde ele não deveria ter saído, ao lugar onde ele tem que consultar sempre a Deus. Assim é o altar, assim é a casa de Deus. É o lugar de onde você não pode sair. É o lugar de onde você tem que permanecer, perseverando na fé. Por exemplo, lá em Atos, as pessoas estavam buscando unânimes o Espírito Santo. Elas perseveravam em buscá-lo até receber. E nós encontramos hoje pessoas que por qualquer motivo elas abandonam a igreja, elas deixam de frequentar, elas param. Você não pode fazer isso. Permaneça firme, seu propósito é com Deus. No 5 diz, e também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podia habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. O comentário do bispo diz, contendas entre os pastores. Além da falta de espaço para os rebanhos pastarem juntos, havia um agravante que levou Abrão a se separar de Ló. Os habitantes daquela terra influenciaram os pastores de tal forma que os colocaram em conflitos. Assim ocorre hoje. Muitos perderam a visão da salvação justamente por darem ouvidos a terceiros. Quando Deus nos dá uma direção, jamais podemos deixá-la escapar por ouvir opiniões alheias. A visão da fé, ela é pessoal. Eu também vejo da seguinte forma, Abraão, ele tinha Deus, mantinha uma fé. Ló, ele estava seguindo o seu tio, não a Deus. E aí Ló começa a dar os primeiros sinais, né, da sua rebeldia, porque a pessoa normalmente é assim, por exemplo, você vai para a igreja, mas se seu objetivo é só pessoal, né, só você querer de Deus, as coisas de Deus, vai chegar uma hora que cansa. Ainda mais se o pastor, ele é mais interessado em salvar a sua alma, então ele vai ficar falando, olha, salvação da alma, salvação da alma. Você não vai aguentar muito tempo, você vai terminar cansando, né, se aborrecendo e querendo ir embora. O mais importante de tudo é a sua alma, porque os bens vão ficar tudo aí. Agora a gente vai entrar numa parte, né, da Bíblia que fala a respeito dessa história de Ló. Lá no Novo Testamento, até o próprio Senhor Jesus falando dos sinais, né, da sua vinda, ele cita Ló, não esqueça, não se esqueça de Ló, não lembre-se da mulher de Ló, né, porque aqui a gente vai entrar numa parte da história muito importante também. Aí seguindo para o 9 ele diz, não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, olha só os primeiros erros, né? Ló levantou os olhos, quer dizer, ele levantou os olhos para ver o que seria melhor para ele. E ele observou que aquele lugar que tinha mais facilidade seria melhor para ele, né? Ele estava se encaminhando para um lugar que no futuro viria a ser destruído. As notícias que havia dessas cidades não eram boas, mas pronto, aquele lugar era mais próspero. Então ele pensou na cabeça dele que para ele era melhor ir para lá, seria mais vantajoso para ele, mas não para a fé. Então Ló, no 11, escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartando-se um do outro. Eu acho que essa foi a pior escolha que Ló poderia ter tomado, o orgulho, né? Fez ele então se desviar do seu tio. Aquela primeira fé que ele saiu, né, da terra de Ur, junto com ele, decidiu seguir o tio, né, estava movido por uma fé emotiva, e que agora ele pensou que ele poderia andar sozinho. Lembra do filho pródigo?
mesma coisa. Ele pensou que não precisava mais viver debaixo da casa do seu pai, ele poderia viver a vida, curtir a vida, porque o mundo tinha coisas melhores. É a ilusão. No 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Então, olha para onde ele estava se caminhando. A pessoa, normalmente, quando ela está dominada pelos sentimentos, né, pelos pecados, ela se torna escrava do pecado, então ela se torna presa a ele. Ela se aproxima cada vez mais. Pode observar. A pessoa que às vezes ela quer, por exemplo, se casar, ela termina se relacionando com pessoas que só ferem ela. Ela tem amizades que só querem tirar dela, não faz o bem. Então, todas as escolhas que ela faz, movida pelo coração enganoso, faz ela sofrer no futuro. Abraão, apesar que ele ficou com o deserto, Deus o abençoou da mesma forma. Deus não falhou com Abraão. Deus não falha com a gente. O comentário aqui, dos 9 ao 13, diz: se escolheres a esquerda, irei para a direita. Abrão possuía as promessas do Senhor. Diante disso, que importância teria se ele fosse para a direita ou para a esquerda? Se a pessoa vê a situação com os olhos espirituais e não físicos, a escolha será sempre certa. Os olhos espirituais são os da fé e do entendimento, ao passo que os olhos físicos são da emoção. Segundo Coríntios 4,18. A escolha de Ló foi feita na base da emoção e não da fé. Por conta disso, expôs a vida e a família dele à destruição. Então, uma escolha errada que nós fazemos vai comprometer não somente a minha vida, mas também a vida da minha família. Então, a gente tem que pensar muito bem, principalmente você que está na fé. Sabendo ele que o seu tio tinha Deus e as escolhas que Abraão fazia eram acertadas e Deus o abençoava, ele nunca deveria ter se apartado do tio, porque para ele não ia faltar nada. E Deus também o engrandeceria, mas ele não viu assim. Ele pensou que ele poderia viver sozinho, longe do tio, e também ser abençoado. No 14, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente. O comentário do 14 diz a separação. Abrão já havia recebido revelações divinas. No entanto, somente depois da separação do seu sobrinho, seu relacionamento com o Altíssimo se tornou mais estreito. A partir daí, começaria as grandes visões espirituais. Tudo o que Abrão viveu foi ensinado pelo Senhor Jesus posteriormente. Por exemplo, com respeito à renúncia que ele fez à sua terra e à sua parentela, o Senhor Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Está em Lucas 9:23. Então, tudo que nós vemos a respeito de Abraão, ele tem uma correspondência no Novo Testamento. Por isso, o Velho Testamento não foi abolido. O Novo Testamento, na verdade, veio para fazer sentido ao que está lá escrito no Velho. Aí, continuando, a prova de fé a que Abraão se submeteu quando seu filho foi pedido em sacrifício foi outro destaque nos ensinos do Mestre. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus, capítulo 10, 37. Portanto, ao cumprir a determinação do Eterno, em caminhar só, Abraão viveu a plenitude da fé. Da mesma forma, quem abandonar os empecilhos que têm impedido sua comunhão com Deus, verá o cumprimento das promessas divinas na sua vida. E uma coisa que eu noto, né? Abraão não ficou aqui chorando pelo sobrinho que foi embora. Ele não ficou lamentando, né? Por isso que a salvação ela é individual. Por exemplo, você começou agora na fé. Você não pode estar preocupado com ninguém da sua família, nem filho, nem marido, ninguém. Se preocupe primeiro com você. Enquanto sua alma não estiver salva, não adianta você se preocupar com seu filho. Eu sei que a necessidade dele é grande, a sua também, mas em primeiro lugar tem que estar a sua salvação, a sua alma. Então a primeira pessoa a ser salva, a alcançar a salvação,
tem que ser você. Uma vez você salvo, cheio do Espírito Santo, você vai ter força para lutar pela sua família. Sem isso, não adianta. Aí o 15. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Novamente, o altar está presente, sempre depois que Deus se manifestava a ele. O comentário diz assim: Deus convidou Abrão a olhar além do que os olhos físicos deles podiam ver. Essa foi a terceira aparição do Senhor a ele, e foi por uma razão especial. Agora Abrão estava livre para seguir a fé sem precisar se preocupar com o sobrinho Ló e os problemas dele. A visão era horizontal, e tudo o que os seus olhos alcançavam territorialmente seria dado a ele por promessa. Porém, a plenitude dessa promessa se deu quando Deus o chamou para olhar para o céu. Essa visão vertical revelaria a Abrão a grandeza divina, isto é, por meio de uma descendência bendita e numerosa. Ele provaria do seu poder do alto. Desse modo, o Altíssimo mostrou que a fé proporciona perspectivas reais e ilimitadas, tanto no plano terreno quanto no espiritual. Então, Deus queria que Abrão tivesse uma visão da fé, né? Porque quando mandou ele olhar para todo aquele território, ele disse: eu vos darei. E aí, olha o que está lá em Hebreus, capítulo 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé é um fundamento, quer dizer, onde nós estamos firmados, né? O fundamento onde nós nos firmamos, estamos estabilizados. Venha o que vier, ou aconteça o que acontecer, estamos firmes. Como o Senhor Jesus exemplificou na parábola, aliás, na história dos dois homens, o que edificou sobre a rocha ficou firme. Quando veio a tempestade, a chuva, o vento, o que edificou sobre a areia caiu. Então, a fé é esse fundamento, né? Você está firmado. E nós chamamos o fundamento da fé a palavra de Deus, que está aqui prometido. Por isso que quando nós olhamos para a palavra, nós ignoramos o que sentimos, passamos, olhamos as circunstâncias. Então, o fundamento das coisas que se esperam. Então, ele estava esperando algo que ele não estava vendo. Naquele momento, ele olhava para terras, mas ele podia imaginar, né? E é essa imaginação que anda junto com a fé e a prova das coisas que não se vê. Então, mesmo ele não vendo, mas ele creu. Ele manifestou, ele esboçou uma fé de crença. E é essa crença que fez ele alcançar a promessa. Então, a mesma coisa ocorre com a gente. Você quer alcançar a vitória, a promessa, a bênção de Deus, você tem que crer no invisível, mesmo que os seus olhos não vejam. Bom, hoje eu vou parar por aqui e amanhã eu continuo, né? Eu falei que eu iria até o 15, mas tem muita coisa, né, profunda. Eu não quero me prolongar mais, porque senão fica muito conteúdo. Eu quero que você agora, nesses 2 capítulos que nós lemos, você absorva melhor o espírito dessa palavra e reflita bem sobre a sua vida, as suas escolhas, né? Assim como Abraão fez uma escolha e depois, mais tarde, também teve que escolher para se separar do sobrinho, você entende que nossa vida também é de escolhas. Suas escolhas vão definir o seu futuro. Que Deus continue abençoando e iluminando você. Não esqueça de partilhar esse vídeo com quem você ama e também dar o seu gosto, claro. Põe seu comentário aqui do que você tem achado e o que Deus tem falado consigo. Fica bem.